Olá, olá, seja bem-vindo ao Vida Gerir. Se essa mensagem fizer sentido para você, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com um amigo. Se inscreve no canal e saiba que Vida Gerir é gerenciamento de vida para você alcançar a plenitude de tudo que Deus tem para você. Seja abençoado com essa mensagem. Na mensagem de hoje eu queria falar sobre vitimismo versus autorresponsabilidade. Quando a gente se coloca em posição de vítima, entenda o que é vítima. Vítima é aquele que está sempre em posição de risco, né? É uma vítima de um acidente, aconteceu alguma coisa de ruim com ela, uma vítima de um assalto, ela foi roubada. Então, sempre que a gente fala de vítima, a gente está falando de alguém que foi prejudicado. E quando nós nos colocamos em posição de vítima, é como se nós estivéssemos sempre nos sentindo feridos, porque alguém fez algo contra nós e isso nos coloca numa posição de dependência. Então entenda que ser vítima não é algo positivo, te coloca em situação de risco. E é essa perspectiva que você coloca sobre as suas realizações e os seus sonhos quando você se coloca em posição de vítima. Diferentemente da autorresponsabilidade que te gera independência, que te faz crescer, que te faz ser autorresponsável pelas suas práticas. E, consequentemente, se você tem autorresponsabilidade por aquilo que você faz, é mais fácil de você corrigir. Porque entenda que quando nós precisamos corrigir os erros nos outros, não depende de nós, mas quando nós somos autorresponsáveis pelas coisas que acontecem ou não na nossa vida, nós temos como corrigir. Porque essa responsabilidade é nossa e depende de nós nos movermos para poder melhorar aquela situação. Então, lindo, ok, essa é a teoria do que é vitimismo, do que é autorresponsabilidade, mas eu queria te falar na prática sobre como isso pode transformar a nossa vida, essa prática de mudança de hábito, de você sair de uma posição de vítima para uma posição de autorresponsável, quanto isso pode contribuir para a minha vida, Gabi? Bom, nós temos a facilidade em sermos vítimas, porque é confortável ser vítima. Quando a gente se coloca nessa posição, a gente quer que as pessoas olhem por nós, e aí a gente acaba falando coisas que atraiam esses olhos sobre nós, e é confortável, porque é como se o tempo todo a gente estivesse ali falando para as pessoas que a gente está sofrendo, e as pessoas se compadecem. Mas entenda que quando nós nos fazemos de vítima, a gente causa um sofrimento não só para nós, mas para todas aquelas pessoas que estão à nossa volta. Então, por exemplo, assim, vou colocar uma situação real para você entender se você hoje está se encontrando numa posição de vítima ou numa posição de autorresponsabilidade. Passei por um período de dieta para um tratamento, um exame que eu precisava fazer devido a um tratamento, e eu não podia comer de tudo. Então, nessa fase, a gente fica mais sentimental. Então, o que acontece? Era uma dieta era uma dieta pobre em iodo. E sal tem iodo, então tudo que a gente vai comer hoje tem sal, produtos industrializados tem sal. Então, eu não podia comer essas coisas que continham iodo. E o que acontece? Eu não podia pedir um iFood. Então assim, Gabi, mas o que você podia comer então? Eu podia comer arroz, podia comer feijão, podia comer algum tipo de carne, podia comer fruta, só que eu não podia, por exemplo, chegar no meu armário e pegar um bolo, uma bolacha, alguma coisa que não fosse a comida ou a fruta. Porque devido às restrições era o que eu tinha ali mais fácil, mais palpável, né? E no nosso dia a dia era o que estava mais acessível para mim. Então, uma das partes mais difíceis da dieta era que eu não podia pedir uma comida quando eu estivesse enjoada da minha, e às vezes eu chegava num lugar, estava tudo pronto, todo mundo ia comer, eu tinha que fazer a minha comida porque eu não podia comer a comida que as pessoas tinham feito. Então essa era uma parte difícil. E o que acontecia? Como eu não podia participar da coletividade, aquilo fazia com que eu tivesse que me individualizar. E essa individualização me causava um sofrimento, como se as pessoas não estivessem cuidando de mim. E aí eu tinha duas opções: me colocar na posição de vítima e ficar, porque ninguém cuida de mim, porque ninguém faz comida pra mim, sem falar nada pra ninguém, sem chamar a responsabilidade pra esse sentimento que eu tava sentindo, e ficar ali, porque ninguém cuida de mim, porque ninguém me ama, porque ninguém pensa em fazer algo pra mim.
E aquilo só ia me causar ferida e, consequentemente, eu ia ficar mais agressiva. Então, assim, ai, meu marido ia me falar uma coisa, ah, você nem pensa em mim. E aí aquilo ia gerar um desgaste, não só em mim, mas em quem estava à minha volta. Quando eu assumi o papel de autorresponsável, de autorresponsabilidade por esse sentimento que estava tomando conta da minha vida, que estava me fazendo ficar down, para baixo, falei, não, que é você substituir também, foi uma das postagens que eu fiz no Instagram recente, substituir o negativismo, né, que o ai, ninguém faz nada pra mim, não fazem nada pra mim, substituir esse negativismo por como, pela palavra como. Então, ao invés de ficar falando que ninguém fazia nada por mim, eu falei, como que eu posso mudar esse sentimento que está em mim, que tá me fazendo mal, que tá me fazendo ficar down, pra baixo, com um sentimento ruim. Como que eu posso melhorar isso? Bom, se eu não tô conseguindo comer nada feito pelas pessoas, eu tenho feito, mas eu tenho todos os ingredientes para fazer o que eu posso comer, eu mandei mensagem pra minha mãe e falei, mãe, eu tô carente, eu preciso de cuidado, já fazem dias que eu tô fazendo só a minha comida, comendo só da minha comida, eu enjoei. Você não vem aqui em casa e faz uma janta pra mim? Cara, a minha mãe veio, ela fez a minha janta, eu vou colocar uma foto aqui da minha janta pra vocês, e eu fiquei super feliz. Então eu podia ficar naquele cenário de vítima, de tristeza, de ficar pra baixo, ou eu podia tomar responsabilidade, podia ser autorresponsável por aquele sentimento que eu tava sentindo e fazer algo pra mudá-lo. Então percebe que o vitimismo, ele nos coloca em posição de não fazer nada, e a autorresponsabilidade nos faz agir, porque aquele sentimento que é nosso, eu tenho responsabilidade sobre ele e eu posso querer mudá-lo ou não. E que quando a gente se torna autorresponsável, a gente começa a tomar consciência do que é melhor para nós ou não. Então eu entendi o que era melhor eu fazer para não ficar com aquele cenário e aquele sentimento de algo ruim. Então, você também pode ter essas opções quando você se torna autorresponsável. Quando a gente se põe em posição de vítima, automaticamente a gente é sempre o ferido. Quando a gente se torna autorresponsável, a gente consegue ver caminhos e escolhas que a gente pode fazer para mudar aquela situação. Então, é isso que eu queria propor para você. Outro exemplo de autorresponsabilidade que eu tive sobre a minha vida. E eu escolhi por ser autorresponsável ao invés de ser vítima. Foi difícil, não foi um processo fácil, mas me trouxe, com o tempo, isso me fez perceber e compartilhar aqui hoje com vocês a respeito dessa situação. Eu tava com tudo marcado, programado para eu ir viajar, e eu descobri uma doença, um câncer de tireoide, e não pude viajar. E aí eu tinha duas formas de olhar para aquela situação. Eu podia me colocar na posição de vítima e pensar que, nossa, eu perdi a minha viagem, Deus me privou de fazer aquilo que eu queria, porque Ele colocou na minha vida essa doença. Entenda que Deus não coloca doença na vida de ninguém. Mas eu poderia, porque o inimigo colocou essa doença na minha vida. E me colocar em papel de vítima. Eu podia querer que as pessoas olhassem pra mim e falassem assim, nossa, Gabi, que situação difícil, né? Ficar deitada na cama, esperar que as pessoas viessem me visitar, porque, eu tava passando por uma situação muito difícil. Ou eu podia pegar todo aquele cenário e falar, não, o que eu posso fazer pra mudar essa situação? Qual é o ponto de vista pelo qual eu posso olhar? Eu peguei a autorresponsabilidade e falei pra mim assim, como que eu posso fazer dessa situação algo produtivo, algo que não vá me fazer ficar deitada numa cama? E aí eu chamei essa autorresponsabilidade e falei pra ela, olha, é o seguinte, a gente precisa tomar uma decisão sábia agora. E aí eu comecei a olhar pelos pontos positivos do que tinha acontecido. E se não fosse essa viagem, eu não teria descoberto uma doença que me permitiu fazer um tratamento muito precoce. Podia ser que eu descobrisse isso num estágio muito mais avançado. Então a autorresponsabilidade me trouxe clareza para aquela situação que eu estava vivendo. O vitimismo, ele nos coloca em situação de pessoas depressivas, e aí as pessoas que me vissem nessa situação também seriam feridas com toda essa situação. Então o que eu queria falar para você hoje é, pare de viver o vitimismo na sua vida, pare de se colocar em posição de vítima e se torne pessoa mais autorresponsável por suas atitudes. Então, se algo não deu certo na sua vida e você é autorresponsável, você vai ter uma perspectiva de olhar para aquilo e falar assim, não deu certo.
Eu tenho responsabilidade sobre isso não ter dado certo. Como eu posso fazer para melhorar? E aí tudo tá em você. Entenda que autorresponsabilidade não é autossuficiência. Você não consegue suprir todas as suas necessidades. Você não precisa se isolar e fazer tudo sozinho. Você pode contar com ajuda. Mas se algo não deu certo, quando você é autorresponsável, você não coloca a culpa no outro. Você chama para você a responsabilidade para entender o porquê que aquilo não deu certo. E se não deu certo com aquela pessoa, você tenta de novo. Quando você coloca toda a sua dependência em alguém, você não é autorresponsável. E aí aquilo faz com que você fique estagnado. Porque você quer desenvolver as coisas, mas você depende de outras pessoas. Então a autorresponsabilidade não é autossuficiência, mas você consegue entender que se algo deu errado ou deu certo, a responsabilidade está em você. Entende? Espero que essa mensagem faça muito sentido para você, que você possa se tornar uma pessoa mais autorresponsável pelas suas atitudes, atos, pelas suas escolhas, para que você possa viver uma vida muito melhor e a plenitude de tudo que Deus tem para você. Se essa mensagem fez sentido para você, não esquece de compartilhar com um amigo, curta, comente aqui embaixo. Gabi, fez sentido para mim. E se inscreve no canal para receber cada vez mais essas mensagens. Deus abençoe a sua vida. Um beijo!